Olá, olá, tudo bem? Boa noite. Vamos fazer uma live pré-jogo do São Paulo, sabendo que a noite terminará alegre de qualquer maneira, né? Hoje vamos conversar com uma pessoa que eu não conheço também, mas estou muito ansioso porque faz o que eu faço na CBN, só que em outra rádio, a rádio que a minha filha ouve, e é por aí que eu conheço a Bruna. Então vamos ver quem é a Bruna Alemann. Oi, E aí, tudo bom? tudo e você? Tudo, deu certo, né? Normalmente eu tenho uma deficiência nisso aqui. Somos dois. Mas ótimo. Não estou sozinho nesse mundo. Não, eu peno com a internet, viu? Pô, prazer falar com você, te conhecer, né? Não nos conhecemos. Estava falando para eles que eu te conheço porque quando minha filha entra no carro, minha filha com quase 14 anos, a primeira coisa que ela faz é tirar da CBN, porque não toca música. E aí ela põe na Mix, o que me remete à minha... Acho que a Mix deve ter uns 200 anos, porque eu ouvi a Mix quando era moleque, né? E, Sim. e, e aí ela põe na Mix, ficamos lá ouvindo umas músicas que, enfim, eu finjo que conheço todas e que acho todas geniais, mas na verdade são sobre a companhia. E aí um dia comecei a perceber que entrava você por ali, e aí um dia parei para ouvir você explicando o IGPM. Sim. Eu falei, cara, vamos ver como é que ela vai explicar o IGPM. Não era muito fácil explicar, não. E aí, a minha filha E falou eu, que e entende. eu tenho 38 segundos para responder. Só 38? É, Pô, o pessoal precisa te dar mais tempo também, hein? Mas aí, o que importa é que a minha filha disse que entendeu. E se ela entendeu, pô, trabalho cumprido, né? exato. Não, é incrível, assim, para mim foi muito desafiador, porque a gente que trabalha com mercado financeiro, ou eu trabalhando com alta renda, normalmente você conversa com um cliente que já entende minimamente algumas questões. E Uhum, quando eu fui para a rádio, eu tive dois pontos que eu tive que mudar muito na minha comunicação. A uhum, primeira é: ninguém está te vendo para uhum, você gesticular, para você poder conseguir, né, explicar, enfim, essa parte visual. E o segundo, a forma de explicação. E foi uma evolução. Os primeiros ficaram horríveis, eu era super travada, não conseguia falar. E daí eu fui entendendo que as pessoas começavam a voltar para mim quando eu conectava coisas mais do dia a dia, quando eu trazia para uma linguagem que nenhum economista, nenhum financista, nenhum educador vai gostar muito. Mas eu falei, mas o que importa não é a classe hoje. O que importa é quem vai receber essa informação, que ela receba de uma forma didática e que eu uhum. consiga explicar de uma forma diferente, porque com as nossas palavras vai ficar muito difícil para ela entender. Ela não é desse meio. E ela não tem obrigação nenhuma, eu só preciso que ela entenda a importância daquilo. Então Não, foi. a obrigação de se fazer entendida é nossa, né? É, A gente é que tem que arrumar um jeito de fazer. Mas, primeiramente, me conta, da onde você veio, de onde você vem, o que que você fazia, como é que você foi parar na Mix? Dá uma geralzona para todos nós aqui. ó, gente, foi uma coisa louca, assim, se eu te falar, uma história bem maluca. Eu trabalhei muito tempo em banco e também Uhum. com comércio exterior, né? Na verdade, eu mudei para comércio exterior quando eu fui mudar para a área comercial. Então, em banco, eu peguei todas as áreas, trabalhava muito com agricultor, na parte Aonde? de no Banco Indusval. Não, mas aonde em São Paulo? Em São Paulo, no Banco Indusval. Na verdade, a mesa de agrícola estava lá nascendo, então eu peguei desde como fazer um contrato de crédito e visitar agricultor, fechar preço de soja para contrato de crédito, enfim, participei toda essa parte de back-office, virei trader para fazer fechamento de operação, passei por várias, várias etapas do banco, e daí depois eu Tá. acabei indo para a área comercial, trabalhei um pouco com comércio exterior. Mas há uns 3 anos atrás eu recebi via LinkedIn, Headhunter, uma vaga, né, uma oportunidade para trabalhar com uma gestora americana, então uma gestora de imobiliária, né, uma Uhum. empresa de gestão. É,
eles queriam entrar no Brasil e trazer 2 produtos específicos. Então, eu ia estruturar, fazer todo esse... O meu comercial ia ficar para as gestoras brasileiras, porque eu precisava fazer esse fundo vincular aqui no Brasil e tudo mais. Só que veio a pandemia. Então, tudo que eu conhecia de prospecção, de o networking, estar viajando e tudo mais, eu falei assim, bom, meu LinkedIn não é muito forte, eu não sei como virar isso, a educação financeira está todo mundo falando, eu acho que não tem espaço para mim. Daí começaram a entrar muito aquelas questões pessoais, e eu tinha um advogado americano que ele me indicava muitos clientes brasileiros que já estavam nos Estados Unidos para investir direto. Ele falou, Bruna, eu tenho a minha assessora de imprensa, você quer contratar ela por pautas pontuais? Eu falei, quero. Vamos ver se dá certo, né? Deixa eu investir um pouco, porque na pandemia a gente não sabe o que vai dar. E uma das pautas que ela conseguiu foi justo de março para abril, foi que o dólar aumentou. E eles precisavam de alguém para poder falar sobre isso. Eu fui uma vez, deu super certo. Foi daí, aonde? Na Mix. Na Mix, no, tá. no programa que eu participo hoje, no Mix tudo. Eles falaram, nossa, adorei, o pessoal gostou bastante, enfim, tudo mais. Você pode voltar daqui 15 dias para falar sobre a alta dos preços dos alimentos? Daí eu fiquei um pouco assim, eu falei, bom, não é muito que eu faço internacional, mas eu falei, vou sair da minha zona de conforto, porque o intuito da assessoria de imprensa era eu fortificar o meu nome para as pessoas me escutarem e eu pelo menos conseguir disseminar o meu nome para poder, essa questão mais comercial mesmo de trazer cliente. Eu falei, bom, não é muito que eu sei, mas tudo bem, vou aceitar de novo. E daí fui. Depois eles me chamaram de novo para poder falar sobre inflação. Falei, bom, quer saber? Tá ficando legal esse negócio. Daí eu falei para eles, eu falei, olha, acho que é bem interessante, tá todo mundo falando. Nisso eles voltaram com um convite para poder ser embaixadora de finanças. Eles criaram... Para fazer o quadro. Para fazer o quadro, eles criaram lá dentro. E agora a gente está completando 1 ano. E agora nós estamos para uma estruturação de uma coisa mais própria, um quadro pela manhã, enfim, a gente está pensando aí, trocando ideia para poder ampliar isso, poder trazer parceiros, poder trazer mais gente para conversar. Porque ele cresceu de uma forma nesse 1 ano, né, pelo interesse, todo mundo das finanças, que ele está ficando um pouco desencaixado dentro do programa. Então a gente está vendo como que a gente vai conseguir fazer. Então não foi nada assim. Você faz 5 quadros por semana? Ou porque na verdade eu só te ouço. O rádio tem uma coisa gozada, né? A gente ouve sempre, quase sempre na mesma faixa de hora. Então eu sempre brinco assim, toda vez que mudam hora de expediente de horário, você perde um monte de ouvinte e ganha outros, porque o cara já chegou no trabalho ou o cara ainda não chegou no trabalho, né? Eu só te ouço à tarde, então na verdade eu não sei. Eu não sei se você faz outro quadro ao longo do dia. Como Faço. que é? Funciona assim, toda segunda-feira são 20 minutos dentro do programa Mix Tudo ao vivo. Não, mas né? esse é o programa que você participa. O programa é das 6 às 7. E as pílulas, eu gravo 5 novas por semana. Então, o locutor falando a pergunta, que normalmente veio do WhatsApp, da rádio, ele fala a pergunta e eu tenho de 38 a 45 segundos para responder. E eles vão vinculados 19 vezes por semana. Daí eles vão intercalando os horários. Antes estavam em horários fixos. E daí exatamente o que você falou. A mesma pessoa escutava só aquela minha resposta naquele horário. Agora eles começaram a fazer em horários aleatórios e às vezes trazendo também alguma da semana passada ou algum reprise anterior. Mas são 19 vezes na semana que são passadas. E 5 novos por semana. Então toda segunda você grava 5 quadros, 5 pílulas inéditas. Isso, e um podcast. Tá. E o que tem te chamado a atenção, assim, por exemplo, é uma galera um pouco mais nova, imagino eu, tô chutando também, mas não sei qual é a faixa etária, se é mais menina, mais menino, mais homem, mais mulher, se é gente com grana, sem grana, se as coisas, os problemas são mais... Porque aqui no Instagram você fala muito sobre investimento, né? Lá, todas as vezes que eu ouvi, e foram bastante, a maioria são sobre coisas do dia a dia, ali, do cotidiano do cara. Eu não me lembro se eu já vi você falando sobre investimento especificamente lá. Eu cheguei a falar sobre criptomoeda.
Tá. que era criptomoeda e a questão da Bolsa de Valores, que foi um programa de trader. Mas Uhum. sim, o público, ele varia entre o jovem, tem dois públicos predominantes. O jovem e aquela pessoa, vamos dizer, o jovem que ainda é jovem, mas aquele até 35 anos, 38 Tá. anos. É, e vamos dizer que uma classe B e C. Então, são Tá. pessoas que têm os problemas diários do brasileiro. Endividado, se eu te dizer, eu não consigo sair muito da questão do planejamento financeiro. É uma pergunta Uhum. muito recorrente. Então, é isso que dá uma. Não é nem travada, assim. É um pouco mais difícil crescer para essa questão do investimento. Tem muita gente perguntando sobre investimento, mas a grande massa ali do público. Tá Então, o endividado. jovem está endividado e os jovens são questões de planejamento assim. Quando que eu saio da casa dos meus pais? Tenho que me preocupar com a aposentadoria. Ainda é um investimento, mas ainda não é um investimento aprofundado, né? Uhum. Ainda por isso que fica naquele básico. E tanto é uma questão que eu tô vendo, na verdade agora eu vou começar a fazer, que é uma transição do meu conteúdo para a educação financeira, que é ficar até o investimento para iniciante. Porque Uhum. daí o meu trabalho na rádio ele vai conseguir ficar vou agregar, né? Vou ter mais valor em relação aos ouvintes que vão chegar da rádio. Pô, legal. Pô, gozado que eu achei que fazia mais tempo, então tem um ano só, tipo, Um ano. sua vida também mudou radicalmente com a pandemia, então. Mudou, mudou. Não, mudou de uma forma absurda. Primeiro, pessoalmente, porque eu estava muito reticente a cuidar Uhum. só de educação financeira, assim. E ao mesmo tempo, faz um mês mais ou menos que eu coloquei na minha cabeça que eu vou fazer essa educação financeira, que eu acho que essa participação, esse um ano, o crescimento que teve e o retorno das pessoas que me acompanham, que tem pessoas que já escutam só na segunda-feira para pegar as dicas e fazer, Uhum. que eu converso, já tenho pessoas que eu converso há um ano aqui, que eu já estou vendo evolução. Aham. Isso foi muito gratificante e foi uma evolução. Eu falo para eles, eu estou ensinando vocês, mas quem mais está aprendendo sou eu mesma. Ah, sem dúvida, sem dúvida. Até porque também é um exercício diário ter que passar um conteúdo, né? Porque às vezes você passa e a pessoa não entende, às vezes você passa e é prolixo, então isso também vai te dando uma cancha enorme de conseguir ser direta. Pelo menos na minha vida foi isso, assim. Você aprende a ser direto, você aprende a se fazer ser entendido, né? Porque não adianta você dar a melhor explicação do mundo se o cara não entende. E como você falou, o fato de não ter imagem, pô, é um saco quando o cara começa a girar sem sair do lugar ali, né? Então aquilo te força É, para fazer uma coisa mais dinâmica, o que é ótimo, né? Porque é um saco gente que demora muito para falar uma coisa. Ele podia falar em 15 segundos e fala em 1h30, né? exato, exato. E economia dá, né? Para a gente ficar horas falando e não chegar em nenhum lugar. E você foi parar no mercado financeiro porque você sempre quis ou foi acaso? Porque também não é comum, né? Esse mês eu falei com várias meninas que trabalham no mercado e assim, é um dos ambientes mais machistas do mundo, né? De cada 100 pessoas, 95 são homens e é uma faixa etária sempre mais alta também, né? É um lugar que não tinha muito espaço para gente nova, para gente iniciante. É um lugar sempre meio aguerrido ali, né? Não, eu não. Na verdade, acho que foi uma pressão e na época, porque o que acontece? Assim que eu terminei o colegial, eu fui morar fora do Brasil, Uhum. fiz um curso técnico, né? Lá, na verdade, quando você faz o curso técnico, o ginásio deles, na Suíça, onde eu estudei, ele serve como já se fosse uma graduação, eles consideram como uma graduação. Então, eu fiz em negócio e economia, e daí eu voltei para o Brasil um pouco mais tarde, e Uhum. quando eu voltei para o Brasil, eu queria fazer uma faculdade no Brasil. Era muito difícil, na época, eu nem vi agora, era muito difícil validar o meu diploma, enfim, tudo mais. E quando eu fui, eu já estava namorando, eu estava com o mesmo namorado. E quando eu voltei, eu fiquei grávida antes de entrar na faculdade. Uhum. Então, eu entrei na faculdade, eu entrei no meu primeiro estágio e estava grávida.
Caraca. E quando meu filho fez 6 meses, eu tranquei 6 meses da faculdade e falei, bom, na verdade, na época eu entrei na seguradora Fator, eu falei, bom, eu tenho que ir agora, ele já está com 6 meses, vou ter que colocar ele na escola, a minha mãe ainda estava morando lá fora, porque foi a família inteira, e eu vou ter que me virar. E o lugar mais fácil para eu mudar e conseguir alguma coisa, porque na época que eu entrei, primeiro que o estágio não era de 4, 6 horas igual é hoje, Aham, a gente tinha que trabalhar 25 horas por dia se pudesse, aham, faltava na faculdade, era aquela loucura. E outra porque a remuneração era muito boa, do mercado financeiro. E eu tinha o uhum, meu filho. Então é por livre, espontânea pressão e amigos da sala. E você aham, entra, fala, bom, onde eu vou? Vou em banco, porque um trabalha no Safra, outro no Citi, o outro no Fator, o outro no Indusval, outro não sei o que lá. Manda aham. currículo para todo mundo e contrata, que na época era mais ou menos assim. E daí eu fui. E quando eu fui, foi. Mas foi assim. Eu me apaixonei. Eu sofri muito, porque eu tive que deixar de ser uma menina. Eu era extremamente uma menina. E quando eu entrei no Indusval, na minha área, principalmente agro, eram 9 homens e eu. E Caraca. eu entrei para ser o back-office deles. E eles não me ensinaram nada. Eu estava até falando com meu marido esses dias. Eu falei, acho que eu não tenho paciência, porque eu lembro exatamente do dia que eu falei o que, que eu faço no primeiro dia. Eles me entregaram a apostila sobre Aham, CPR, sobre produto de agro, que eu não entendia nada. Falou, se vira, você só precisa entregar. Eu aham. falei, caraca. E era assim, eu era tratada, daí eu comecei a ver qual que era a minha postura. Então teve muito choro, sim, teve muita coisa. Mas assim, o meu ex-chefe do banco, hoje ele é meu melhor amigo. Ele foi a pessoa assim mais difícil que eu tive de lidar. Mas juro, foram 6 anos que a gente parecia gato e rato. E ele não me colocava embaixo de ninguém. Eu sempre ficava, eu era braço direito dele, tudo mais era gato e rato. Quando eu saí, eu chorei, ele chorou, mas eu sempre falava para ele: quando você tiver filho, você vai lembrar de mim. Porque eu queria sair, ele não deixava, enfim, foi sofrido. E hoje ele tem 3 mulheres. Eu falei, e daí ele me ligou, ele falou: eu lembro de você todos os dias. Eu falei, eu te Aham. avisei. Vai lembrar mais Mas ainda quando elas forem trabalhar, né? exato. E daí, então, acho que foi muito nisso, assim, mas realmente é muito machista. Eu acho que no comércio exterior foi muito pior que em banco. Se eu te falar que tem uma área pior que isso, a área comercial é pior. É pior. Acho que ainda trabalhar dentro do banco é uma questão. A área comercial eu sofri muito. Já tive, assim, questões de roupa, né? Você usar aquela saia até o joelho, você não usar para ir, porque tem muito homem e você acaba se sentindo mal dentro daquele Uhum, ambiente de trabalho. Mas são coisas que a gente aprende. Hoje, se eu te falar, nada me surpreenderia mais. claro. E acho que até um dos motivos para ir para a educação, porque eu quero ter, hoje eu busco uma leveza, Uhum, não pesado que eu carrego de algumas situações. Eu acho que foi muito prazeroso. Eu cresci muito. Muitos homens que passaram na minha vida foram muito importantes. Hoje, mesmo coisas ruins, eu levo como positivas, mas eu quero tirar esse peso. Eu quero uma coisa um pouco mais tranquila. Acho que essa pressão do masculino do mercado estava me cansando um muita pouco. testosterona. É. E olha só, você falou que na Mix chega muita coisa de planejamento financeiro, das pessoas querendo saber, enfim, como se organizam. No Instagram é o mesmo público? Você tem a mesma demanda? Ou você percebe que tem? Porque eu acho assim, tem um... Enfim, eu sou mais velho do que você em todos os sentidos, mas para quem vive nesse mundo dos investimentos, é um Natal inacreditável que acontece há uns 3 anos, né? Era um assunto antes que ficava renegado a um ou outro cara que era um pouco mais esperto ou um pouco mais rico. E de 3 anos para cá é papo de padaria, papo de depois É. de futebol society. Todo mundo quer comprar uma ação, conhece uma ação, é Bitcoin, sim, obviamente tem muito desconhecimento, mas o assunto está na boca do povo, né? Uhum. É, você pega isso no seu Instagram, você percebe que tem uma demanda da galera, essa galera mais nova. Sim, sim.
Tem muita demanda. Assim, se eu te falar, tem algumas aleatórias. A base segue muito a da Mix, porque o meu crescimento veio através da Mix. Uhum, Mas tem alguns que me acompanhavam antes, quando eu ainda estava tentando, que eu falava só de investimentos internacionais. Que hoje eu vou ter uhum. que abrir mão disso, que apesar que é uma coisa que eu faço, que eu Mas gosto, por que abrir mas eu mão? vou. Porque não dá, o público não se conversa. Aham, Porque alguém vai ficar sentindo uma diferença muito grande. Quando você está falando de pessoas que estão investindo em ações direto nos Estados Unidos, ele já tá. tem uma diversificação no Brasil, ele já entende certos tipos de risco, e às vezes, muitas vezes, a maioria que estava me seguindo também já quer mudar para os Estados Unidos. Então era planejamento e outro mais. Quando você conversa com alguém que está se planejando, então a caixinha vem. Bruna, o Tesouro Selic ou IPCA? E daí o Uhum, outro vira, Bruna, você viu o rate XPTO? Você fala, pronto, calma. uhum. Aqui tá muito em cima e aqui tá muito embaixo. Eu não vou conseguir levar os dois de uma forma. Eu comecei a ver que eu não estava conseguindo acompanhar e responder as pessoas de uma certa forma. E alguém eu ia ter que deixar. Eu falei, então, ou eu alinho o que eu estou buscando, Uhum. ou eu não vou conseguir abraçar o mundo. Infelizmente, o conhecimento está aqui e se eu tiver que levar, eu não consigo. Tem coisa que eu não consigo passar para alguém fazer para mim, né? Aham. E então, o internacional, eu falei, bom, fui conhecendo outras pessoas, eu falei, eu vou indicando aqui e ali, eu conheço várias pessoas e vou focar na educação financeira. Os jovens, eles estão vindo sim, mas o meu receio é a forma que eles estão vindo, porque como eles consomem a informação de uma maneira, eles consomem, mas eles não Uhum. absorvem a informação. Então as perguntas deles normalmente são aleatórias. Qual ação eu compro por 1% ao mês, né? Que vai render Aham. 1% ao mês, que vai render 3% ao mês. Bruna, e essa empresa? Porque ele já pesquisou, ele já viu uma outra de Bitcoin, ele já viu uma outra. Eu falo, gente, Você acha que foca, as foca. perguntas ainda são muito ingênuas ou incoerentes ou mal feitas? Quer dizer, os caras, eles não sabem, eles precisam aprender um pouco mais até para fazer uma pergunta. Sim, eu acho que muitas vezes as pessoas esquecem a base. O que é dinheiro? Por que você quer Uhum, juntar dinheiro? Eu sempre uhum. pergunto e as pessoas não conseguem me responder. Muitas Pois é. vezes, quando eu respondo alguma caixinha, ela fala: Nossa, eu não tinha pensado nisso. Eu falo: Não adianta. Ela fala: Bruna, eu tenho 10 mil, vou colocar na poupança, pode ser? Não sei. Qual a sua É. vida? É o único Essa, dinheiro que você essa, tem? essa é a pior pergunta do mundo, né? Outro dia até fiz um vídeo disso, de tanto que eu não aguentava mais responder essa pergunta. Responder não, porque eu não respondo. Mas assim, você abre uma caixinha de perguntas sobre qualquer coisa. De cada 10 perguntas, 3 são: eu ganhei 3 mil reais, 5 mil reais, 10 mil reais, 30 mil reais. Aonde eu ponho? Né? E assim, é muito engraçado porque eu sempre tenho vontade de pegar o telefone, ligar para a pessoa, evidentemente enviar, impossível, mas falar assim, cara, É, você realmente vai colocar aonde eu falar para você colocar? Ou você só está me zoando, ou é bobagem, você também está passando. Porque é uma loucura imaginar que alguém fosse fazer o que eu falasse para ela fazer, sendo que eu nunca vi essa pessoa na minha vida, né? Então, assim, eu não tenho nenhum tipo de informação. Como é que eu posso dizer para alguém aonde coloca esse dinheiro se eu sequer sei onde ela mora, se ela é casada, solteira, trabalha, não trabalha? Mas as pessoas querem quer. essa dica, né? A palavra é dica, é sempre atrás de uma dica do tipo, qual é É, a sua dica para isso? Onde você acha que eu ponho tal? Como se tivesse uma receita de bolo, né? Uma coisa que a gente colocasse e, ó, o bolo tá aqui, se você misturar isso, levar no forno, sai o bolo. Com investimento é, também. Se você colocar R$ 1.000 aqui, R$ 1.000 aqui, R$ 1.000 aqui, R$ 1.000 aqui, olha daqui a 2 anos que você tá rico, né? E, obviamente, não é. passa nem perto disso, né? Exato. Não, eu tive estágios. No começo eu comecei a ficar. No começo, eu fiquei muito estressada, que eu falava, gente, não é possível, eu já expliquei, já expliquei, já expliquei, não é possível que não entendeu. Aham. E daí eu parei assim, tanto que essa questão da transição, infelizmente, existe sim uma certa ignorância por falta de educação, entendimento mesmo. Assim, é Uhum. muito difícil. Eu tentei sair da bolha que eu vivo de ter noção sobre as coisas. Estou fazendo minha segunda faculdade.
relações internacionais, eu tô aprendendo sobre coisas mais ainda. Uhum, E tem pessoas que não sabem o básico. Ela não uhum, sabe o básico. Ela não sabe nem a questão da matemática. Ela não tem noção em relação a isso. E então eu estou tentando voltar para esse lado mais humano e levar e tentar levar, só que assim, eu sempre pontuo. Eu vou trazer você para perto de mim, poder responder aqui para todo mundo o máximo que eu puder. Mas eu não faço nada por você. Não adianta você vir querer a confirmação comigo. uhum, A minha missão é te fazer abrir a cabeça, trabalhar as ideias aqui. Se uhum, você não conseguir tomar nenhuma decisão, quem sou eu para tomar decisão de onde você vai colocar o seu dinheiro? Quem sou uhum. eu? Claro. Ninguém. É só porque eu estudei um pouco mais? Não. Às vezes não. Às vezes você que não está se abrindo. Esse viés de confirmação que a gente fala, eles têm uma Uhum, necessidade muito grande. Eu falo, não coloque. Ao mesmo tempo que eles colocam a responsabilidade. Então uhum, eu fiquei. Teve uma vez que eu fiz um puxão de orelha, eu fiz uma parceria um tempo com a Warren, e as pessoas foram colocando, eles têm um robô, enfim, tudo mais, mas eu deixei tudo bem claro. Quando colocou lá, riscou um pouco no produto e eu não tinha indicado, ela entrou lá, ela riscou, ela foi através do robô e tudo mais, daí a crítica vem para mim, tá vendo? Você que. Eu falei, olha, vocês estão vendo que vocês querem o viés de confirmação e da negação somente quando interessa para vocês. claro, claro. Aham, é Então, isso. eu dou uns puxão de orelha de vez em quando. É. Mas é difícil, é uma coisa realmente engraçada. Ao mesmo tempo que a gente se sente um pouco na obrigação de tentar ajudar, né? Porque no fundo você tem uma opinião sobre as coisas. Você pode dizer, olha, eu não compraria, ou eu não colocaria, ou eu não investiria nisso ou naquilo. Mas a verdade é que não tem a menor chance de funcionar se a pessoa for fazer o que a gente acha que a gente deveria fazer para a gente, não para ela, né? Porque ela a gente não conhece. Então, É. sempre tem uma pergunta, o que eu faço? Você faria isso? Eu falei, cara, eu não tenho a menor ideia quem é você. Eu posso dizer se eu faria para mim. Para mim, eu não faria, ou eu faria. Agora, para você, eu não tenho Uhum. a menor ideia, porque eu precisaria fazer pelo menos umas 100 perguntas sobre quem é você, onde você está, o que você, né? Eu sempre brinco assim, tem duas perguntas que eu falo assim, se você não responder para você mesmo, para que e para quando, a gente nem adianta a gente continuar muito, não adianta você continuar muito essa conversa, porque para quando você vai querer usar esse dinheiro, já elimina um monte de coisas, e o para quê elimina outro monte de coisa, porque um dinheiro que você está juntando para nada é diferente de um dinheiro que você está juntando para pagar a escola do seu filho. São riscos É, totalmente diferentes que você aceitaria, né? Então, exato. você tem que pelo menos começar fazendo isso, para pelo menos você eliminando as coisas. Porque quando se você já eliminar 8 de 10 já diminuiu o escopo de coisa para você prestar atenção. Já ficou mais fácil o seu trabalho, né? Diferente de você virar e falar assim, onde eu coloco 10 mil reais, né? Mas as É. pessoas têm muita. Eu fiz esse exercício muito tempo, e aí outra coisa que eu descobri é que as pessoas sempre têm um plano, mas o plano dura em média de 7 a 15 dias, né? Então também é meio maluco isso. Não, não, esse dinheiro aqui é para eu usar em 2035. Beleza, aí o cara investe. Aí passa 15 dias. Então, apareceu uma oportunidade de comprar uma casa, sabe assim? Aí já mudou o plano, Já mudou totalmente, o foco já foi embora. foi embora, entendeu? E o dinheiro tá para daqui a 10 anos, mas de repente apareceu alguma coisa aqui. Então é muito louco, porque o brasileiro ele tá desesperado para entender, para investir, mas ele precisa fazer um pouco a parte dele, né? De se ajudar e de ajudar a quem ele pede ajuda, porque senão a chance de dar certo fica muito pequena, né? Eu falei hoje mesmo, eu falei para eles, eu falei, olha, tem duas coisas. Uma, Bruna, não aceito que vocês invistam por livre, espontânea pressão da internet. Ah, Uhum, porque as pessoas estão falando e eu não estou investindo. uhum, E aí? Você não sabe nem onde você quer chegar? Como uhum, assim? Por que que você quer alcançar o outro? Por que que você está espelhando o outro se você nem sabe quais são os objetivos da sua vida? Você nem sabe, é o que você falou. Você nem sabe para que que você quer guardar dinheiro. É para nada, porque uhum, todo mundo está fazendo, né? Então a gente tem essa questão. E para os jovens eu trago muito, eu bato muito na tecla. Se ele me fala, eu falo.
Guarda, aproveita que você mora com seus pais. Guarda o Aham. dinheiro e começa a investir em ações. Começa a pensar no longo prazo. Se eu fosse você, eu abria o meu olho e É, começava a colocar. Então, tentar bater sempre na mesma tecla. E eu vi que, assim, igual o pessoal comentou aqui, ah, mas a gente quer uma orientação. Eu faço muito agora um exercício reverso. Me colocou uhum. na caixinha, eu não sei, eu falo, vai pegar um papel e uma caneta, você vai fazer isso, 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 isso. Na próxima caixinha, quando você fizer o exercício, você volta. Metade não volta, Metade tá ótimo o número. porque não fez exercício, mas metade volta. Bruna, às vezes um mês depois, mas volta. Bruna, Aham. lembra que eu escrevi isso, isso, isso? Então, eu fiz, é blá, 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 blá. Daí eu pego, coloco e falo, agora sim. Então, eu forço a pessoa como se fosse uma escola, um Uhum. exercício. Eu percebi que você dando uma atividade para ela fazer, então eu faço a explicação e falo, vou te dar uma atividade. E a Uhum. professora vai dar estrelinha lá na frente. É uma coisa assim, parece tão bobo, mas que eu começo a ver que tem um efeito. A pessoa se sente, e ela mesma se sente importante, e mais confiante em fazer aquilo. Essas pessoas que voltam têm alguma característica comum? Eu percebo, por exemplo, no meu Mulheres. universo, isso que eu ia falar, no universo, que as mulheres sempre foram muito melhores investidoras do que os homens, sempre foram, e todo mundo que já fez esse estudo de alguma maneira percebe isso. Mas as mulheres, elas vão menos em busca do atalho do que o homem, né? A mulher, ela está mais disposta a entender, a aprender, a fazer o que precisa ser feito para chegar lá. O homem até topa fazer, desde que você já dê a resposta para ele. Ó, me fala primeiro o que eu tenho que fazer, depois me fala o que eu tenho que fazer, que eu vou fazer, prometo para você. Mas já me dá a resposta antes, porque eu não aguento muito esperar, né? É, exatamente isso, exatamente isso. Quem volta normalmente são as mulheres. E as Uhum, mulheres também querendo puxar o dinheiro, puxar a orelha do marido. E sabe uma coisa que eu tenho visto muito? A mulherada bastante preocupada em relação ao dinheiro dela também. uhum. Assim, de começar a fazer uma divisão do dinheiro do casal. Eu não acho que tem certo ou errado, mas eu acho muito interessante elas começarem a querer cuidar de si própria para as coisas que elas querem, assim. Porque eu sempre falo, os desejos, os objetivos e as metas da mulher às vezes são diferentes. Às vezes nós queremos, eu não tenho problema nenhum. Se alguém falar, Bruno, eu quero deixar um dinheiro para investir, que não precisa render, mas pelo menos eu guardo, porque eu quero comprar as minhas coisas, a minha roupa, o meu sapato, minha maquiagem, não tem problema, desde que ela Uhum. se organize e ela tenha essas metas e objetivos. Então eu vejo elas muito mais empenhadas, muito. E os homens, eles são desconfiados, né? Pelo menos comigo, eu não sei com você, mas comigo, assim, ele pergunta, daí ele pesquisa, ele me manda uma notícia, e daí eu replico, e daí a gente entra num senso comum. Não, homem, via de regra, a minha experiência com clientes homens principalmente assim, quando é investimento, é um pouco melhor. Com ações especificamente, é sempre buscando a sua confirmação. Então, assim, pô, você não acha que a ação da Petrobras está barata? Ah, não, mas olha só, custava tanto. Ele vem te dando argumentos para te convencer de que ele tem razão no que ele está falando. Então, ele quer que você confirme e qualquer coisa que você rebata não vai adiantar, porque ele já está convencido disso. No final da conversa, ele terá feito o que ele queria fazer, se é que ele já não fez antes de começar a conversa. Eu só quis confirmar com você. Só quis confirmar. E obviamente, como todo homem tem um orgulho masculino em jogo, quando ele acerta, depois de 3 meses, vem uma zoadinha, do tipo, pô, eu falei para você que eu ia comprar Petrobras, você falou que não sabia se era uma boa. Olha aí, subiu. Ainda É. bem que eu fui na minha, né? Então, assim, é muito curioso, porque eu sempre brinco que tem pelo menos no meu mundo, a vida inteira, tem dois inimigos número 1 dos investidores no Brasil: o cunhado e o primo. Porque o cunhado e o primo são dois caras que você encontra uma vez por mês ou naqueles eventos de família, que são os caras que sempre acertam. Eles sempre estão no investimento certo.
Eles sempre compraram a ação que mais subiu e venderam antes dela cair. E aí, como a gente sempre acha que o cunhado ou o primo, via de regra, são dois idiotas, o cara não se conforma de como é que esse cara tá fazendo, entendeu? Como é que esse cara tá fazendo isso ou não? Só que esse cara, ele nunca chega no próximo almoço de família e fala, cara, perdi uma fortuna em tal coisa. Ou coloquei em tal fundo e deu errado. Então, é uma sucessão de vitórias, né? São investidores só contam quando ganham, quando acertam. Então, é uma sensação de você estar perdendo a oportunidade o tempo todo, né? E aí aquilo te leva a fazer um monte de coisas que você não queria fazer, não sabe fazer, mas você pensa, pô, se até o idiota do meu primo está fazendo, por que diabos eu não consigo fazer? E o homem, ele vive nesse loop infinito, né? Que é disputar como algum outro homem, que pode ser eu, que ele nunca viu, pode ser o primo, o cunhado ou o cara da mesa do lado do trabalho, provar que ele é melhor naquilo do que o cara do lado. Então, enquanto a mulher está tentando aprender, entender, tem paciência, pede opinião, conversa, o homem está naquela corrida do hamster infinita ali, sabe? Tá. Sabe quando que ele se posiciona diferente? Os meus, não clientes, né? Porque na verdade eu nem cobro uma conversa mesmo no Instagram, as pessoas que eu converso sobre ações no exterior. Daí eles me escutam mais, porque como eu trabalho com uma gestora, né, americana, enfim, tudo mais, eles entendem que eles sabem menos. Eles, não, eu acho que ela tá numa posição diferente e eu tô só aqui vendo. Eu falei, a diferença é que eu tenho informação de lá de fora, então eu tenho mais informação do mercado do exterior, é a que eu sou mais consumida durante o dia, mas daí eles colocam um pezinho no freio e tem um papo mais agradável, que é papo de bar, papo de amigo, não um papo de confirmação. Nesse cenário que ele não quer totalmente desafiador para ele, ele conversa um pouco assim de igual para igual comigo, eu acho. Que bom. Que bom que você tem esse momento. Eu não tenho. Nem isso eu tenho. Eu tenho uma eterna disputa. O cara sempre... Eu sempre falo para ele assim, né? Eu tenho uma outra frase que eu gosto muito de usar, que eu falo assim, que vocês precisam entender que, assim, quando você não sabe nada, quando você tem 50% de chance de estar certo, é muita coisa, entendeu? Por exemplo, eu nunca pilotei um avião. Se o cara falar, Teco, senta aqui, você tem 50% de chance de fazer esse avião decolar, é muita chance para dar certo. Quando você não sabe nada, 50% é muita coisa. O problema é que, para mim, 50% de chance de dar errado é muito alto também. Então, não vale a pena você fazer qualquer tipo de investimento onde você tem 50% de chance de perder. Tem um monte de coisa que o risco é infinitamente menor do que isso. Ou se você fizer de outra maneira, você ameniza muito a chance de dar errado. Mas as pessoas miram sempre no certo, né? Então, é o certo, é o certo, é o certo, é o certo. E eu falo, cara, assim, você não é tão gênio, não é tão difícil, porque a ação ou sobe ou cai. Ou sobe ou cai. Não tem... Qualquer ação que você comprar, a partir do dia seguinte, ela só pode subir ou cair. Então você tem 50% de chances na partida de acertar. Né? Se você imaginar que você não sabe nada, é muito alta a chance, né? Mas as pessoas vão se achando que são gênios, assim, porque ela comprou 4 ações e as 4 subiram, sabe? Eu falo, cara... Esse é um dos motivos. Na verdade, tem 2 motivos, né? Um tem nessa parte de ir para a educação financeira, era exatamente isso. As pessoas querem muito saber sobre ações e nem começou a investir, já quer saber sobre ações, porque exatamente você tem 50% de chance de ganhar, então ela quer multiplicar o dinheiro dela. E eu falo, não é assim que funciona. E outra, eu, por exemplo, em ações aqui no Brasil eu não invisto. Eu invisto só em ações no exterior. Porque eu sou uma pessoa que é assim, é cliente, é lidar com o Instagram, é o meu dia a dia, eu sou extremamente ansiosa. Se eu ainda tiver que cuidar das minhas ações, eu fico louca. E nos Estados Unidos você tem uma volatilidade menor, né? Então você começa com um padrão, e daí depois você vai arriscando e tudo mais. Mas a volatilidade, a recuperação, ela é um pouco melhor do que aqui.
Eu falei, então eu prefiro em lugares que eu já deixo lá, porque eu já quero fazer minha reserva no exterior e tudo mais. Eu deixo lá, eu fico mais tranquila, só faço meus aportes mensais. Mas aqui no Brasil eu não consigo. Eu não consigo. Eu sou uma pessoa ansiosa ao extremo. Extremo, extremo, Uhum. extremo, extremo. Então aqui são fundos de investimento e eu sempre falo assim, é fundo de investimento e reserva. E lá fora são as ações e essas questões de risco. Eu não tenho estômago. Eu não sei você. Não, eu sempre falo que para mim, eu sempre investi em ações direto, mas depois de muito tempo eu descobri que para mim funcionava melhor investir via fundos também, porque a demanda de energia para aquilo acaba atrapalhando o meu dia inteiro. Então, É. no final do dia não vale a pena aquilo, sabe? Mas Uhum. aí eu achei o meu ponto ideal já há bastante tempo, que é eu invisto predominantemente via fundos, mas eu tenho uma carteira de ações que vai de no mínimo uma ação a no máximo 3 ações. Então, Uhum. isso me permite pensar bem se eu quero A ou B, e normalmente isso demora muito tempo para ter uma troca. Então, também você não precisa ficar muito acompanhando as coisas, porque está mais fácil de administrar. E aí você consegue fazer Ah, outra isso. coisa, fazer programa, cuidar de filho, aí a vida É. segue, porque quando Exato. você fica naquilo, o dia começa, o dia não acaba, você fica o dia inteiro, 7 dias por semana olhando aquilo, e quando você vê, você ia na esquina comprar pão, não conseguiu, são 8 da noite, né? Você não foi ainda. Então, para mim, É. não vale a pena o dispêndio de energia, sabe? Do dia em função daquilo. Eu parei agora de fazer essa consultoria pessoal, agora eu não faço mais. Agora eu vou focar 100% na educação financeira. Tanto que agora, não só na rádio, eu vou estar também, eu estou na função agora de educadora financeira da empresa Acordo Certo, que é uma Aham, empresa de renegociação de dívida, que foi comprada pela Boa Vista, aqui de São Paulo, né? Para quem não conhece, o SPC, Boa Vista. aham, E, e ali a gente desenhar junto com o conteúdo da rádio, junto com o conteúdo que eu trago, alinhar essa jornada de tirar todas as pessoas, né, todas não, são milhões de pessoas, mas o uhum, máximo que a gente conseguir fazer essa jornada de tarefas degrau por degrau, até fazer com que ele se torne um investidor independente, que ele consiga fazer as escolhas dele em relação ao, aos investimentos. uhum. E você vai fazer isso com a rádio com essa empresa? Como você vai linkar? Não entendi qual é a. Achei que eram 2 projetos diferentes. Na verdade, a gente vai tentar linkar, porque daí tem os parceiros da Cor do Certo, enfim, tá tudo aqui, né? Eu entrei Uhum, tem uma semana, então a gente está alinhando tudo. Na verdade, lá na Cor do Certo, a minha posição é como porta-voz, né? Porta-voz e educadora financeira. E na rádio, a gente ampliando a expectativa para o segundo semestre, a gente vai tentar casar as duas oportunidades, tanto deles de marketing e dos parceiros dele também em relação a isso, e a gente uhum, também trabalhar a educação financeira. Então, nós vamos tentar Nós queremos chegar todo mundo no mesmo caminho, né? Fazer as pessoas saírem da dívida, saber se uhum. organizar financeiramente, fazer um planejamento e se Fazer um tornar orçamento, né? um orçamento e se tornar um investidor. Ela para conseguir começar a poupar, né? Ela economizar, conseguir começar a poupar, para daí sim ela se tornar uma pessoa investidora. Então eu acho que agora todos os caminhos estão mais ligados aí. Eu estou nessa mudança. Tem uma semana e meia, na verdade. Foi semana passada, então essa é a segunda semana. Eu estou pegando tudo e eu vou ser a responsável por linkar todos esses projetos junto com a rádio. Tipo, fazer um material para o cara entender, para o cara aprender a fazer um orçamento, colocar no papel quanto ganha, quanto Exato. gasta, esse tipo de coisa. Exato, fazer programas voltados para isso, voltados para, por exemplo, vai que algum dos parceiros queira falar sobre empreendedorismo, então a gente leva, faz um aulão, enfim, a gente Uhum. tentar ligar. O em comum, todo mundo quer a mesma coisa, então vamos tentar ligar aí o que a gente pode buscar de melhor de cada um. Bom, cliente não falta, né? Você tem 60 milhões de inadimplentes hoje, de endividados, é gente para burro empipinado, né? Você tem trabalho para começar hoje e acabar em 2080, mais ou menos. Exato, exato. A única coisa que eu vou diferenciar, eu tenho um outro Instagram
que eu vou deixar um pouco mais, que eu quero, dentro desse endividado e a pessoa que está no planejamento financeiro, tem dois perfis também. É sempre bem dividido. Tem aquele que vai ficar eternamente reclamando que ele nunca vai sair dali. Então, o meu perfil, o Colo na Bru que eu falo, ele é muito comportamental. Porque tem gente que não sai dali. Ela vai ficar eternamente falando, no próximo mês eu consigo, no próximo mês eu vou tentar, no próximo... Então, ali, ela vai ficar ali. Uma hora ela vai virar a chave. E a pessoa que virar a chave, ela encontra a Bruna, pessoa que vai estar ajudando ela a subir esse degrau. Então, é essa estratégia aí que eu estou desenhando. Porque tem gente que não quer sair. Que no mês que vem resolve, né? No mês que vem, é sempre o mês que vem, né? Exato, exato. Você sabe que eu escrevi uns livros em 2005, 2006. Era uma coleção de livros, né? Então era um livro... Enfim, foi o primeiro livro de ações que teve no mercado. Chamava Investindo em Ações, Primeiros Passos. E tinham mais dois que eram Investindo Sem Erro, que era para a pessoa aprender mais ou menos isso, a se organizar para depois ver o que tinha de opção para investir. E um terceiro era sobre a pessoa fazer sua própria previdência. E para a gente fazer esse segundo livro, que era desse tipo de investimento, a gente entrevistou um monte de gente. Então eram clientes, assim, clientes conhecidos, gente que a gente perguntava assim, você sabe quanto você ganha? Então a primeira pergunta era assim, você sabe quanto você ganha? Na minha cabeça lá atrás era uma maluquice, porque a gente só recebe, na minha cabeça, né? A imensa maioria dos brasileiros, você recebe uma vez por mês ou duas vezes por mês, né? Então, na minha cabeça, todo mundo sabe quanto ganha, né? Já é a primeira descoberta. Não, porque aqui você tem um monte de gente que é autônomo, profissional liberal, o cara que faz um serviço e parcela em 3 vezes, então o cara recebe daqui a 100 dias o negócio que ele fez lá atrás, e o cara não anota, então ele não sabe nem quanto ele ganha. Motorista de aplicativo. Quanto ele gasta, eu já imaginava isso, mas foi uma outra loucura. Porque assim, era mais ou menos assim, de cada 100 pessoas, 80 não sabem quanto gastam, e aí das 20 pessoas que dizem que sabem quanto gastam, uns 70% desses 20%, eles acham que sabem, mas o número está muito acima de um desvio padrão razoável. Então, resumindo, de cada 100 pessoas, quando perguntadas se sabe quanto gastam, só 6 sabem quanto gastam. Tem 14 que acham que sabem, mas esquecem de colocar um monte de coisa. Normalmente, as coisas que eles acham que é de pequeno valor, ou que é não recorrente. Isso aqui é só de vez em quando. Mas aí quando o cara põe numa planilha, ele descobre que ele todo mês vai ao cinema, sabe? E aí, a conclusão era genial, porque assim, a estaca número 0, né, desse nosso jogo aqui, o 0.0. Você precisa saber quanto você ganha e quanto você gasta para você saber se falta ou sobra, né? Exato. Só que se as pessoas não sabem, nem todo mundo sabe quanto ganha e quase ninguém sabe quanto gasta, essa resposta dessa equação, ela só funciona por um milagre, né? Porque a gente não consegue nem isso ali. Então, e era engraçado você perceber que você estava, na verdade, no -2. Você precisava corrigir o -2 ou -1 para chegar ao 0 de novo. Que é, olha, eu ganho 1.000, eu gasto 800, ou eu ganho 2.000 e gasto 2.300. Beleza, vamos ver o que a gente faz aqui. As pessoas estão 2 passos para trás, na média, né? Exatamente, exatamente. É isso. E não sai do lugar. Não sai do lugar. O que eu acho mais incrível, assim, eu falo, parece até bobo pra gente, que eu achava muito bobo no começo, né? Eu coloquei a minha sandália da humildade. Mas o quanto finanças comportamentais é muito importante. É muito importante. A gente acaba esquecendo. Eu estava lendo um arquivo da Ambima que ele fala: falar de dinheiro para você conquistar o seu bem-estar financeiro, né? Antes de falar de dinheiro, é preciso falar sobre a vida. Eu achei incrível essa frase.
Uhum. Porque é isso que define a sua relação com o dinheiro, a relação do próximo, e é por isso que as pessoas estagnam e não saem Uhum. disso, né? Por isso que ela acha que o cartão de crédito é a extensão do salário dela, enfim, Uhum. ela não sabe como a vida dela tá. Sabe que nos Estados Unidos as pessoas preferem falar sobre a morte do que sobre dinheiro em casa, né? Tem uma pesquisa sobre essa. É Eu uma loucura. vi. É uma loucura isso, assim. O cara, a relação dele com o dinheiro, mas você falou tudo, é uma jornada, essa palavra jornada que é ultra batida, mas enfim, é a que serve para isso. É uma coisa muito também de autoconhecimento, né? De você se conhecer, de você se organizar, de você pensar para onde está indo o seu dinheiro, se você está gastando dinheiro aonde te gera ou não felicidade. Por exemplo, é, as pessoas com quem eu sempre falo para as pessoas fazerem um exercício, a pessoa tem que fazer isso pelo menos uma vez na vida quando as coisas têm uma estabilidade, que é você fazer um orçamento de verdade, aquela coisa chata, você fazer aquilo por 3 meses. Então, assim, por 3 meses você vai sofrer, mas depois você não vai fazer isso nunca mais. Porque quando você faz isso por 3 meses, você descobre como você gasta dinheiro em coisas que não te trazem nenhuma felicidade, como você deixa de fazer coisas porque você não tem dinheiro, ao mesmo tempo que você está gastando dinheiro com coisas que você nem percebe. Então, quando você faz aquilo, você consegue pelo menos parar e falar, caramba, o que eu estou fazendo com a minha vida, né? Porque o dinheiro, você usa o dinheiro para coisas da sua vida. Então, às vezes tem gente que não tem lazer, mas o dinheiro escorre por uma coisa aqui do lado. Às vezes o cara tem um monte de coisa que, não sabe assim, eu como fora 4 vezes por semana. Pô, beleza, então assim, me fala onde você comeu fora essa semana. O cara não lembra, ele jantou anteontem, ele não lembra onde foi. Para você ver como foi totalmente insignificante isso na vida do cara, sabe? E É, no final das contas, o cara tá gastando uma fortuna por mês indo em lugares que não representam nada para ele, porque não geram nenhuma nada. memória, sabe? É exatamente isso. São hábitos, né? A gente fala, os hábitos tóxicos, que entra no seu modo automático e é aquilo. E é aquilo, e ele continua fazendo aquilo e não tem noção daquilo, né? E um ponto muito importante falar, as pessoas já me criticaram em relação a isso, mas eu falo que sim, é possível, porque eu conheço histórias perto de mim, de mudança. Isso não é de classe baixa, de baixa renda, ou de média, ou de alta, entendeu? Porque existem muitas pessoas que recebem bem e são extremamente endividadas. Endividada é Uhum. diferente de inadimplente, mas assim, estão inadimplentes, então eu acho que não tem classe social. As pessoas falam que não, com orçamento apertado eu não consigo. E eu falo, eu sei, não vai ser difícil. Eu também, apesar de estar na faculdade de economia, com um filho, estava bem no banco, ganhando bônus, não sei o que lá, eu gastei durante 4 anos que meu filho era pequeno, eu gastei em roupa, em coisa, eu não tinha noção. Não tinha noção Uhum. nenhuma. Não tinha noção. Para mim, ganhar o meu salário era comprar coisas para o meu filho, comprar roupa nova, comprar isso, comprar aquilo. Eu fiquei anos desse jeito, até criar um hábito, até eu Uhum. perceber que eu estava fazendo alguma coisa errada. Mas lógico, porque a gente chega no buraco. Porque daí eu fiquei um tempo, estava super mal, depressiva, saí do trabalho para entrar num outro, e daí acabei com toda a minha economia. Então, tudo que eu tinha juntado durante 6 anos, mesmo gastando, eu gastei tudo em um ano, porque eu não Uhum. tirei, eu parei de trabalhar, não tirei meus hábitos por conta da minha depressão. E, gente, é assim, ninguém vai te tirar desse buraco. E assim, não é justificativa. Tive que voltar para o mercado de trabalho ganhando muito menos, Uhum. readaptar minha vida, mas a gente recalcula a rota e a gente cresce de novo e a gente vai. Então, eu acho que a gente também tem que parar um pouco de arranjar as desculpas, né? Eu sei, eu entendo a realidade brasileira, foi o que eu falei, principalmente nesse modelo de endividamento e inadimplência do Brasil. Normalmente é sim a baixa renda, mas a gente está falando às vezes de dívida de R$ 100, né? A dívida média de R$ 3.000. Uhum. Então a gente tem que se organizar. As pessoas não vão atrás de acordo, não vão atrás de acordo, porque ela já coloca na cabeça dela que ela não vai conseguir fazer aquele acordo. Então tem tanta coisa que. Ela não procura o crédito mais barato porque ela não tem tempo, tem preguiça ou acha que não vai conseguir, então ela toma crédito sempre no pior lugar e às vezes tem um lugar ao lado oferecendo um juro muito mais barato para ela, mas ela não pega.
Exato, exato. Nessa questão, o pessoal fala, mas agora nós temos muitos desempregados. Eu tive duas moças que trabalhavam aqui em casa, uma tinha um bazarzinho e ela continuou com o bazarzinho dela, abriu um Instagram, a filha dela gosta de cozinhar, começou a fazer marmita dentro da comunidade. Eu acho que tem coisas que a gente pode fazer, né? Eu acho que assim a vida vai ser difícil para todo mundo. Não pense que tem a classe social para essas questões. Eu gosto muito de bater nessa tecla, porque às vezes somos também muito criticados. Você fala porque você não conhece essa realidade. Eu falo, você fala porque você não conhece a minha história. Então, Uhum. a gente tem que compartilhar o respeito mútuo. Eu acho que sobre isso, assim, eu acho que evidentemente é mais fácil você juntar dinheiro quando você ganha muito do que quando você ganha Com pouco. certeza. É claro que o cara que ganha 10 mil, ele tem mais opção de juntar dinheiro do que alguém que ganha 1.000. Óbvio isso. Dito isso, se fosse só isso, as pessoas não precisariam nem viver, né? Porque o jogo já estaria dado no minuto um da vida de cada um. Tem muita gente que ascende de classe social, tem muita gente que conquista coisa e tem muita gente que piora de classe social. A gente viu isso milhões de vezes na história, né? Caras que nascem rico e viram classe média, gente que nasce classe média e vira rico, gente que nasce pobre e vira classe média. Essas coisas acontecem. Tem um fator individual ali que também precisa ser valorizado ou não, né? Porque É, no fim do dia tá todo mundo um pouco fazendo um pouco das suas escolhas, né? Quando você falou esse negócio dos R$ 3.000, eu vi uma pesquisa uma vez, só para a gente encerrar, que a dívida média do brasileiro, ela era basicamente a média do valor do celular que elas tinham com uma taxa de juros de 1 ano, entendeu? Entendeu a loucura? Assim, é basicamente quando você vende o almoço, paga o jantar, vende o almoço, paga o jantar, faz um bico, perde emprego, mas no fim do dia é um celular que você comprou provavelmente porque você adora e está um nível acima do que você podia ter pago, e esse celular vai incorrendo juros. Então, o cara parcela, uma hora ele tem uma parcela que não paga, isso vai crescendo, aí o cara deve R$ 2.750 e ele tem um celular de 1.800, entendeu? é. Então, assim, pô, esse celular, por mais que todo mundo precise de um celular, às vezes esse celular foi uma escolha que o cara fez ali. Ele poderia ter pego uma outra coisa, um outro modelo de um outro jeito, mas pegou ali. Então, às vezes é muito simples isso, né? Engraçado você simplificar tudo a isso, mas os números mostram isso um pouco também. Exatamente, mostra o comportamento, exatamente o que eles estão, o que cada um está fazendo. É igual a gente fala, né? A vida é feita de escolhas e cada um faz a sua e a gente tem que ponderar as consequências em relação a isso. Muito bem. Pô, brigadão pela canja, adorei te conhecer pessoalmente, só conhecer você do rádio. Por favor, não mude de horário que atrapalha a minha rotina com a minha filha. Não. Pô, parabéns pela coluna, acho bem legal mesmo. Pô, parabéns pelo Instagram e ótimo que você está nessa jornada de educação financeira que no fundo é estaca zero para tudo, né? Se você não tiver isso e as pessoas não se organizarem, todo o resto simplesmente não existe, né? Então, enfim, é a ponta que importa de fato. Exatamente. Obrigada a você pelo convite. Eu fiquei muito feliz aí. Já está voando, especialista, super renomado. Eu fico bem contente assim de conversar com pessoas como você, esse tipo de convite. E vamos trabalhando aí junto também, se eu tiver pessoas assim fora, porque agora eu não faço mais consultoria, não invisto mais, então é importante ter pessoas como você perto também para todo mundo que chega, para eu fazer indicações. E o que precisar, a gente podia também fazer uma collab, né? Vamos falar com o pessoal da rádio. Beleza, bora. Acho que Tô seria junto. O que você interessante. precisar, o que você tiver de ideia, conte comigo. Tá bom, obrigada, viu? Obrigada mesmo. Beijo. Tchau. Um beijo, tchau, Boa noite, tchau. pessoal.